ofensiva diplomática de Putin entrou em colapso e a economia russa está desmoronando diante dos nossos olhos. A situação está tão ruim que até o Kremlin está se preparando para um colapso na arrecadação do orçamento. Tudo graças às sanções americanas. A crise começou após fracassar o diálogo de paz entre o ministro russo e o secretário de Estado dos Estados Unidos da América. As exigências da Rússia foram excessivas, levando o presidente Trump a cancelar a cúpula Trump-Putin em Budapeste. Poucos dias depois disso, os Estados Unidos da América impuseram sanções sem precedentes que a mídia estatal russa está chamando de declaração de guerra. Após isso, Putin ficou mais desesperado. Ele enviou seu braço direito, Kirill Dmitriev, aos Estados Unidos com a única missão de implorar por misericórdia. Mas as coisas não estão exatamente acontecendo como ele esperava. O presidente Trump acabou de anunciar publicamente que não tem intenção de se encontrar com Putin, a menos que a Rússia queira assinar um acordo de paz. Ouça só! O que a Rússia terá que fazer para você remarcar sua reunião? Preciso saber se teremos acordo, não vou perder tempo. Sempre me dei bem com Vladimir Putin, mas isso foi decepcionante. Pensei que isso já teria sido resolvido antes da paz no Oriente Médio. Quero dizer, temos Azerbaijão e Armênia, e isso foi muito difícil. Na verdade, Putin me disse ao telefone, rapaz, isso foi incrível, porque todo mundo tentou resolver isso e não conseguiu. Eu consegui resolver. Você e outros. Se você olhar para a Índia e o Paquistão, eu poderia dizer que quase qualquer um dos acordos que já fiz, achei que teria sido mais difícil do que Rússia e Ucrânia. Mas não foi assim que aconteceu. Há muito ódio entre os dois. Entre Zelensky e Putin, há um ódio tremendo. Pessoal, aqui é o Sam do Futuro neste domingo de manhã. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, confirmou o que falei no vídeo de ontem. Um propagandista russo jamais admitirá que as sanções prejudicam a economia do país. Ouçam, ele usou exatamente essas palavras: propagandistas russos. Quero te perguntar, na semana passada, os Estados Unidos da América sancionaram as principais empresas russas de petróleo e gás. Mas o enviado de Vladimir Putin nos Estados Unidos da América, Kirill Dmitriev, que você conhece, afirmou que as sanções não terão, abre aspas, absolutamente nenhum efeito na economia russa. Elas simplesmente levarão a preços mais altos nos postos de gasolina dos Estados Unidos. Dmitriev está errado? E quando a Rússia realmente vai sentir as consequências? Bem, eu acho que a Rússia vai sentir as consequências imediatamente. Posso te dizer que nós já vimos isso. A Índia interrompeu completamente as compras de petróleo russo. Muitas das refinarias chinesas pararam. E, Margarida, você realmente vai publicar o que um propagandista russo diz? Quero dizer, o que mais ele diria? Isso? Ah, vai ser terrível e vai trazer Putin para a mesa. Claro. A economia russa é uma economia de guerra. O crescimento é praticamente zero. Acredito que a inflação está acima de 20%. E tudo o que fazemos vai trazer Putin para a mesa de negociações. É o petróleo que financia a máquina de guerra russa. E acho que podemos causar um impacto significativo nos lucros dele. Entendi que havia algum ruído concorrente aí. Mas só para deixar claro, Dmitriev está nos Estados Unidos porque as sanções contra ele foram suspensas para que pudesse realizar reuniões aqui, inclusive com o enviado do presidente Trump, Steve Witkoff. Quando você diz que ele é um propagandista, significa que não devemos ouvi-lo? O que você acha que vai acontecer com ele se ele voltar para casa e disser o bom Deus? E se ele dissesse na televisão, isso é terrível, Trump acabou de agir certo. Essa campanha de pressão máxima vai funcionar. Margaret, o que ele dirá? Claro que dirá isso. Se você analisar e olhar para cada argumento russo, eles parecem usar a expressão nós imunizamos a economia contra isso. Bem, eles não imunizaram a economia. Os ganhos deles com petróleo caíram 20% em relação ao ano passado. Eu suspeito que isso pode fazer com que eles caiam mais 20% ou 30%. Então, sabe, mais uma vez o presidente Trump foi criticado por não fazer o suficiente. Ele toma essa atitude ousada e aí você está citando um propagandista russo. Não acredito que isso passou na televisão nacional. E tivemos o secretário do Tesouro dizendo para o mundo inteiro que você não pode desafiar Putin se você é da Rússia.
Caso contrário, você vai pela janela. Isso foi há 1 hora. Queria mostrar. Agora, voltamos ao vídeo. Agora, só para dar um contexto para todo mundo. O presidente Trump e Putin tiveram uma ligação na semana passada, onde concordaram com uma cúpula de paz em Budapeste. Antes dessa cúpula, porém, o ministro das Relações Exteriores da Rússia e o secretário de Estado Marco Rubio tiveram uma ligação, basicamente para tentar descobrir como chegar à paz. Que tipo de acordo a Rússia aceitaria? Bem, essa ligação não saiu exatamente como a Rússia planejava. Nessa ligação, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que não mudarão nenhuma de suas exigências. Eles querem que a Ucrânia se renda. E depois dessa ligação, a reunião foi cancelada. A cúpula da paz foi cancelada e os Estados Unidos anunciaram sanções sem precedentes. Agora tenho certeza de que todos que estão assistindo já sabem sobre as sanções. Bem, desde esse anúncio, a economia russa está sentindo a pressão. Basta ouvir o que os jornais russos estão relatando. O que os jornais russos dizem sobre isso? Rosbusiness Consulting. Pela primeira vez, no segundo mandato de Donald Trump, os Estados Unidos da América impuseram sanções à Rússia. As empresas incluídas na lista negra respondem por 50% da produção de petróleo da Rússia. Essas sanções podem impactar exportações, orçamento estatal e valor do rublo. Um economista disse ao jornal que as empresas petrolíferas russas já se adaptaram bastante às sanções e encontraram diferentes maneiras de contornar as restrições. Se a Índia comprar menos petróleo russo, será preciso buscar outros mercados. E não há garantia de que a China concordaria em comprar todo o volume perdido. No geral, as sanções vão afetar negativamente a indústria petrolífera russa, admitem os especialistas. Bem, um dia após Trump anunciar sanções, fontes indianas afirmaram que reduzirão as importações de petróleo russo. Bem, então só na noite passada, no sábado à noite, a Reliance, maior empresa privada da Índia e principal compradora de petróleo russo no país, afirmou que seguirá as sanções ocidentais. Ou seja, eles não querem comprar petróleo russo. E não foram só palavras, na verdade. As ações também estão acompanhando isso. A empresa indiana agora está comprando petróleo do Oriente Médio em vez do petróleo russo. Isso é um grande golpe para Putin, já que a Índia comprava 37% do petróleo russo exportado. E agora Putin não tem mais ninguém para vender. Porque, mesmo que a China esteja disposta a comprar um pouco mais, se Putin oferecer um desconto maior, eles não conseguem substituir todo o mercado indiano. E isso é algo que Putin sabe. E isso é algo que os russos sabem. Por isso, um comentarista da televisão russa afirmou que as sanções são piores que as armas fornecidas pelos Estados Unidos da América à Ucrânia. Veja, o propagandista russo Sergei Mordani afirmou, dada a importância da receita do petróleo para nosso país. As sanções impostas pelos Estados Unidos a duas das maiores empresas russas de produção de petróleo são praticamente equivalentes a uma declaração de guerra. Isso é mais perigoso do que as armas que a Ucrânia está recebendo. Como diz o famoso ditado, para vencer uma guerra você precisa de 3 coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. E é exatamente isso que as sanções estão mirando. E é exatamente por isso que os russos veem isso como mais perigoso do que armas. As sanções são tão severas que até o Kremlin tenta evitar o colapso do orçamento por causa delas. E as duas empresas que Trump atacou, bem, elas perderam bilhões de dólares só nos últimos dias. Por isso, o braço direito de Putin, Kirill Dmitriev, veio aos Estados Unidos poucos dias após o anúncio das sanções. Mas parece que ele veio aqui para dizer a todos, os cidadãos dos Estados Unidos da América, que as sanções não são realmente um grande problema, que elas não estão prejudicando a economia russa em nada. Ouça só, mas agora você faz. Chegar em meio a crescente frustração dos Estados Unidos da América com a recusa do Kremlin em tomar medidas para acabar com a guerra na Ucrânia. O que você espera da reunião com Steve Witkoff amanhã? Você vai pedir alívio dessas novas sanções? O que você vai dizer para ele? Não, Jake. Primeiro de tudo, obrigado por me receber aqui. E em segundo lugar, acho que o diálogo é importante. O diálogo é essencial para resolver conflitos. É importante compreender a posição e as preocupações de segurança da Rússia. Sanções não são um grande problema. O presidente Putin citou 2 pontos ontem. Ele disse que a Rússia nunca vai agir sob pressão. E, em segundo lugar, essas sanções só vão aumentar os preços do petróleo no mundo, vão resultar em preços altos da gasolina nos Estados Unidos. E a Rússia vai acabar vendendo talvez menos petróleo, mas a um preço mais alto. Exatamente, pessoal.
Vim correndo da Rússia para os Estados Unidos logo após as sanções, pois elas realmente não estão prejudicando em nada. Elas não são nada demais. Pareço nervoso, mas não estou. Confia em mim, é por isso. Essas sanções não são nada demais. Talvez você devesse apenas tirá-lo. Era isso que ele fazia em todas as entrevistas. Ontem, ele visitou todas as grandes emissoras de notícias dos Estados Unidos da América e repetiu a mesma coisa várias vezes. Nem essas entrevistas saíram como planejado. Porque em uma dessas entrevistas, ele foi confrontado sobre crimes de guerra russos dentro da Ucrânia e foi apresentado a ele provas em vídeo. Foi assim que ele reagiu. Trump demonstrou frustração com Putin. Ele relatou antes da cúpula do Alasca, como contou a esposa Melania Trump, sobre uma boa conversa com Vladimir Putin. E Melania disse: a Rússia acabou de bombardear um asilo. Isso revelou a diferença entre o que Vladimir Putin diz a Trump e suas ações. Você entende por que Trump está frustrado? Antes de tudo, não sou militar, mas acredito que o exército russo, meu foco é economia e investimentos, como você sabe. Mas a posição do exército russo é que eles realmente atingem apenas alvos militares. E, aliás, isso é bem diferente de algumas das guerras travadas ao redor do mundo, onde há muito mais vítimas civis. Acho que só agora as complexidades do conflito estão aparecendo. Acho fundamental ter as narrativas corretas e compreendê-las. Por exemplo, muitos falantes de russo em Donbass foram inicialmente atacados pelas forças ucranianas. Então, eu acho que todos nós queremos que esse conflito ele termine de forma diplomática. Assim. Acho que estamos encontrando aqueles compromissos que funcionariam para todas as partes. Entendo algumas frustrações, mas também vejo muita desinformação sobre o que está acontecendo. Então, obrigado, Jake, por me receber, para pelo menos compartilhar um pouco da posição russa. Bem, Senhor, com todo respeito, estive na Ucrânia desde o início da guerra e vi prédios residenciais destruídos, não só alvos militares. Ainda nesta semana, um jardim de infância em Kharkiv foi bombardeado. Quero dizer, não é verdade que a Rússia mira só em alvos militares. Há alvos civis em toda a Ucrânia sendo atacados. Bem, é claro que a Rússia não está mirando em jardins de infância e nossos militares precisam ser questionados sobre a situação específica. Existem muitas situações infelizes e toda vítima é uma grande tragédia. Por isso queremos encerrar esse conflito o mais rápido possível. Então, por que não, atualmente, alvos militares estão sob ataque. Às vezes, os foguetes da defesa aérea ucraniana acertam os alvos, mas não é minha área, não sou militar. Eu só estou trabalhando para promover um diálogo e garantir que o conflito termine o mais rápido possível. Agora, como Bill Burr disse certa vez, é difícil mentir sobre seus crimes de guerra quando eles aconteceram em vídeo. E, infelizmente para os russos, os crimes de guerra russos foram flagrados em vídeo. Podemos ver um drone entrando em um jardim de infância às 10h30 da manhã, na Ucrânia. As crianças ficaram presas nos escombros, mas felizmente ninguém morreu. Veja o que ocorreu após o resgate de uma das crianças dos escombros. E é realmente desanimador ouvir as crianças chamando pelas mães depois do que passaram. Só escute. Você é um idiota, você é um idiota. Me dê suas mãos. Eu estou... Indo. Vou te pegar, nós vamos te pegar, mamãe. Vem aqui. Eu vou até você, eu vou até você. Eu estou indo, vou te pegar. Eu vou te pegar. Vamos. Vai ficar tudo bem. Ligaremos para você, ok? Sim. Onde você vai, ele está inteiro? Sim, ele está. Vamos lá, vai ficar tudo bem. Eu vou te pegar. Will, muito obrigado. Muito obrigado. Infelizmente, esse tipo de crime de guerra deve continuar. Notamos essa tendência nos últimos anos.
Sempre que a Rússia tem problemas militares ou sofre pressão diplomática ou econômica dos aliados da Ucrânia, aumenta seus ataques contra civis ucranianos. Agora eles fazem algo difícil de entender. Infelizmente, digo com tristeza, isso não é novidade. Vocês já devem ter ouvido isso da primeira-dama. A Rússia sequestra crianças ucranianas à força. Eles já sequestraram mais de 30 mil crianças ucranianas das áreas ocupadas e as levaram para diversas regiões da Rússia. Entregaram as crianças para famílias aleatórias que queriam filhos. E agora, nessas famílias, as crianças estão sendo forçadas a abandonar sua identidade ucraniana e a odiar a Ucrânia. E quando a Ucrânia pede as crianças de volta, tipo, ei, devolva, isso é um crime de guerra. É um crime humanitário. Se essa palavra existe, Putin apenas afirma que não estão fazendo isso. Muitos esquecem que Putin é criminoso procurado internacionalmente pelo Tribunal Internacional de Justiça pelo que faz na Ucrânia. Ele tem esse mandado por causa do sequestro de crianças. Até o Tribunal Internacional concorda que o que a Rússia está fazendo não é certo. O objetivo disso é que a Rússia quer apagar a identidade ucraniana. Eles não têm receio de abordar isso publicamente na televisão nacional. O trecho a seguir foi exibido ontem. Esse não é o tipo de gente que... Eles estão bravos. Na guerra, a vitória não vai para este ou aquele, mas sim para os furiosos que quebram a vontade de resistir. Vou repetir. Finalmente começamos a levá-los para o inferno. Não haverá vida em Kharkiv, Poltava, Mykolaiv ou Odessa. Essas cidades não existirão nem Kiev. Se os civis não perceberem que foram eleitos... Se os civis não entenderem que são usados como descartáveis e não derrubarem seus governantes nazistas. E se não tiverem forças, ao menos deixem essas cidades. Entendam que vocês estão sendo usados como escudo humano. Se não conseguirem sair, lamento. Lembrem-se do destino de Sodoma e Gomorra. Havia moradores que não podiam sair e foram obrigados a viver como todos os outros. Que eles simplesmente não conseguiam sair. Eles foram obrigados a viver. Eles discutem genocídio na televisão nacional com grande apoio. Esta não é só a guerra de Putin. Muitos russos apoiam suas ações na Ucrânia. Essa é a realidade em que vivemos. É exatamente por isso que eu sinto que você precisa ser forte em um mundo como este, onde pessoas como Putin estão vivas e no poder. Porque se os Estados Unidos não tivessem um exército forte, a Rússia estaria tentando fazer aqui nos Estados Unidos a mesma coisa que estão fazendo na Ucrânia. O imperialismo russo não conhece limites. E o próprio Putin já disse publicamente que a Rússia não tem fronteiras. A única coisa que impede a Rússia é a força de outros exércitos. E é por isso que o maior fator de dissuasão contra ataques russos é um exército forte. E espero que possamos ajudar a Ucrânia a conseguir isso, para que a Ucrânia possa vencer esta guerra. Isso é tudo que eu tenho para vocês hoje. Se gostou das novidades, inscreva-se no canal. Queremos chegar a 2 milhões de inscritos até o fim do ano.